Bem, amigos, boa noite. É um prazer rever a nossa conversa. Hoje a abertura vai ser diferente. Vamos começar falando de energia, como sempre, divulgando esse conhecimento. Só que hoje, em vez de eu falar só eu mesma, eu vou fazer uma pergunta de algo que eu sempre falo aqui para vocês e vocês me ouvem, deem o livro, elogio o programa, recebemos muitos elogios. Exatamente por isso, o Mário vai fazer a abertura comigo. E em vez de eu me dirigir a vocês, eu vou perguntar a ele o que eu digo a vocês. E ele vai responder. Mário, está aqui do meu lado. Qual é a importância de sabermos como começou a descida dos habitantes para dar origem à matéria, o ser humano que temos, que somos? Primeiramente, boa noite, né, a todos. É um prazer imenso sempre estar aqui no programa da Maria Amélia. E essa é uma questão que toda a humanidade já se pergunta há milhares de anos, né? Como surgiu a humanidade? Exatamente. Como surgiu esse sistema solar? Como surgiu o Sol, a Lua, as estrelas, como surgiu a água, a terra, né? E como nós chegamos a ser o que somos. E como nós, seres humanos, surgimos de um micróbiozinho gerado da água, né? O espermatozoide. Como isso é possível? Que engenharia é essa? Quem fez isso? Né? Então, para isso, a gente, baseado no conhecimento dos livros Universo de Desencanto, que para nós estudantes é o marco da nova era, né? É o que vai realmente trazer luz e entendimento para o ser humano. O que é que o livro diz? Que toda a humanidade e todo o sistema solar e todo o sistema universal, que é esse imenso vácuo quando a gente olha para cima que sustenta as estrelas, tudo isso aí vem de um mundo de origem, do mundo pai, chamado mundo racional. E que esse mundo pai, ele é composto, podemos chamar ele de mundo onde Deus reside, onde a suprema luz de Deus reside com a sua criação original. Ou seja, logo vemos que a criação original de Deus, por ser feita por ele, é pura, limpa, perfeita, eterna, não se deforma. Lá os seres são imortais. E como uma estrutura dessa poderia gerar um mundo da morte? Como seria isso possível? Então os livros ele vem explicar como foi possível essa perfeição se transformar numa deformação e essa deformação gerar a imperfeição. Por que é imperfeito? Porque a gente vê a beleza da natureza, vê a beleza de certas figuras geométricas que existem no próprio cosmos, firmamento, acha muito lindo. Bem, mas isso tudo é uma deformação em relação ao mundo original. Que o mundo original, a luz lá é de pureza, perfeição e imortalidade. Mas quando a gente começa a ler o livro e começa a procurar entender nesse histórico que o Racional fez, é que esse mundo ele foi possível devido a uma experiência desses seres, luz, esses habitantes que são de pura luz, que de alguma forma eles deformaram uma área desse mundo superior, e essa deformação dessa parte superior gerou o tempo, e dentro do tempo gerou todas as coisas. É como se dentro desse mundo o limite supremo é o tempo, porque se teve um princípio, né? Se tudo lá nesse mundo não tem um princípio, é o próprio Deus, e que se esse universo teve um princípio, esse princípio foi lá. E dentro desse princípio gerou-se o tempo, e dentro desse tempo gerou todo esse universo, que também tem um tempo, porque tem princípio. Agora, o grande mistério foi como essa deformação dessa luminosidade desses seres, ou seja, essa refração dessa luz, gerou toda essa vida universal.
gerou todos esses mundos que a gente olha para cima e vê planetas, né, estrelas, sol e toda essa natureza. Como foi que a vida ficou nesse processo de transformação? Porque você vê que a vida, já foi constatado, que a vida ela não para, ela sempre continua. O que para são as formas. Então existe uma forma, aquela forma gera em determinado tempo ela desagrega, mas já foi constatado que alguma coisa, uma essência que mantém aquela forma, ela não desagrega, ela continua existindo. Então é como o seguinte: quando essa luz deformada veio me fazer aqui na Terra, ela veio desse mundo extraterrestre. Isso seria a minha origem extraterrestre. Já o Mário tem a origem terrestre. Então, quando essa minha luz ela entra, ela vem experienciar essa existência, ela precisa adquirir uma forma, ou seja, ela precisa adquirir matéria para poder se construir. Agora, qual a diferença dessa vida, que é a minha vida, da vida dessa primeiro mundo, que é o mundo racional? É que essa segunda vida que sou eu é uma consequência da formação desse universo. E essa primeira vida foi quem fez o universo. Ou seja, esse conjunto de habitantes do mundo racional, como está descrito no livro, eles geraram energia para poder gerar uma deformação e dentro dessa deformação gerar este nosso universo, onde sofre uma entropia constante, como é provado pela própria ciência. Ou seja, o universo se expande, mas nessa expansão ele também perde energia. Né? Havendo uma perda de energia. Então, por que perde? Porque essa energia, essa perda de energia, de alguma forma, está voltando para o seu estado original. É o objetivo de todo nosso universo. Quando uma coisa se acaba, fisicamente, energeticamente, ela continua. Isso é provado. Então, quando os habitantes do mundo racional, eles deformaram o campo de energia universal, formou a vida. Houve o princípio da vida, porque até então ninguém sabia o que era a vida. Então, esse princípio de vida, que é essa energia original, ela ficou sendo uma vida simples, primitiva, e que ela teve, de alguma forma, evoluir. Essa vida tinha que evoluir, já que ela é de origem do primeiro mundo. E essa vida, para evoluir, ela teve que adquirir forma. Então foi construído todo esse sistema solar para que essa minha vida, que é luz pura, mas uma luz ainda não definida, pudesse adquirir uma forma, para que através de uma forma ela possa evoluir. Então, quando essa luz, que sou eu, vem nascer num planeta, como no caso no planeta Terra, primeiro, ela de energia, ela se transforma num fluido. E esse fluido, que é formado, segundo o livro, as 7 partes da nossa natureza, adere a um micróbio de energia, e esse micróbio gera, dentro do ser humano, o pingo d'água, que é o espermatozoide. E ali dentro daquele espermatozoide, tem o protótipo energético solar de um futuro ser humano. Mas dentro desse protótipo energético tem o quê? Um corpo de energia que fez aquela vida, que vai gerenciar toda a formação desse corpo de matéria. Só que no momento que essa vida incorpora-se para gerar um micróbio, para gerar um espermatozoide, para gerar uma vida, passa por um processo de esquecimento. Ou seja, há uma perda de consciência. Por quê? Porque a pessoa perde a consciência de energia e ganha uma consciência de matéria. Vai gerar uma consciência de matéria. Então ali é gerada aquela criança, a pessoa nasce, olha para o mundo, não sabe nada em relação ao que é o mundo. E ali a gente ganha, na hora do nascimento, um embrião de mente. Começa o desenvolvimento mental da pessoa. Só que a nossa consciência original, que a cultura racional chama de raciocínio, fica apagado, não lembra de nada. Então ali começa um desenvolvimento mental da pessoa. Então a criança vai crescendo, vai aprendendo as coisas, como a inteligência artificial hoje, que aprende. Ganha um nome, vai para o colégio, aprende toda aquela programação, aí se forma e se transforma numa pessoa culta, que tem um conjunto de memórias
dentro da mente. Então, essa mente, ela usa os sentidos para poder traduzir a realidade. E essa tradução da realidade, a vida que é aquela luz que está dentro da pessoa, que veio antes da pessoa nascer, para gerar o nascimento, percebe as impressões. Então, os sentidos percebem a realidade, a mente, que é as memórias da pessoa, traduz, e a vida sente isso, sente aquilo, mas não como o corpo físico, sente como se fosse uma impressão. Eu dou até um exemplo. Como que a vida sente? A vida sente assim, é como se fosse um mergulhador que pega um escafandro e desce no fundo do mar. E lá no fundo do mar, ele fica no escafandro, vem um peixe, morde o escafandro e ele sente a impressão da dor, mas não sente a dor. Então nós, dentro de nós, nossa essência, nossa verdadeira essência, ela sente a impressão da dor, mas quem sente a dor é a matéria. A matéria, ela sente que ela sangra, ela sente toda o efeito da dor. Mas a nossa vida, não. Ela sente tudo aquilo que o corpo percebe e o que a mente da humanidade percebeu durante a vida. Então, o que é que o conhecimento racional diz? É que além dessa mente, que adquiriu memórias, que adquiriu carreiras, que adquiriu títulos, que adquiriu grande sabedoria nas faculdades, né? Por detrás dessa mente existe a outra mente, que é aquela primeira mente que formou esse ser visual, que é a origem, que é a causa do ser, que é aquilo que deu, que de alguma forma trabalhou a própria energia para que a energia organizasse a matéria para que fosse possível o nascimento de uma pessoa. Então a cultura racional ela vem tratar dessa origem. Ela vem explicar como essa origem ela precisa tomar consciência dentro disso que se chama pessoa, que se chama a pessoa, que se chama o ser social. Então é como se eu tivesse duas pessoas vivendo em mim. A pessoa que é sociável, que adquiriu um nome e todo o conhecimento é dado pelo mundo, e a pessoa desconhecida de mim mesmo, que é o meu verdadeiro eu, ou seja, aquilo que perdeu a memória na hora do nascimento. Então, o livro, ele traz esse conjunto de conhecimentos para quê? Para ir lembrando a pessoa. O objetivo do livro Universo de Desencanto é você ir lembrando dessa primeira pessoa, dessa primeira personalidade, que ele chama de ser racional. E onde foi que ficou guardado toda essa memória do ser racional? Ficou guardado, segundo o livro, na glândula pineal. Essa glândula pineal é como se fosse a memória de toda a luz que eu sou, de toda a luz que a humanidade com toda a perfeição que ela é na origem. Mas quando saiu da origem, como uma vida, e se transformou em um ser humano, perdeu a memória para quê? Para viver as experiências. Viver as experiências da existência. E o racional diz que nós já estamos há milhares de anos nessas experiências, ou seja, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, dando origem a 3 tipos de ser humano. Aqueles que, de alguma forma, segundo os gregos, né, os gregos eles dizem que existem 3 tipos de ser humano na face da Terra. Eles dizem que existem os seres humanos, que eles davam o nome de ílicos. O que é o ser humano ílico? É aquele ser humano básico, aquele ser humano muito materialista, aquele ser humano que só quer, para ele Deus não existe, só existe a matéria. Então esse ser humano ele só quer saber de posse, prestígio, poder, né, altas aventuras, que ele quer sentir a matéria de uma forma densa. Então esse é o primeiro tipo de ser humano. Ele não quer saber de Deus, ele só quer saber da matéria e das vivências. Segundo os gregos, esse primeiro tipo de ser humano sofre muito, porque ele vai lutar com a matéria, ele vai estar, de alguma forma, lutando no mesmo nível na qual ele acredita. Mas ele diz que com o passar das encarnações, esse tipo de ser humano evolui para um outro tipo mais avançado, que ele diz que é o homem psíquico, que já é o homem mais inteligente, que é o homem social,
que é o homem que criou as leis para que o ser humano possa conter a animalidade, a ferocidade. Então, e esse homem ílico, ele acredita em Deus, ele tem um bom senso de saber que existe uma força superior que fez o universo, que fez a natureza. Mas esse homem ílico, ele não passa disso. É como se na humanidade a gente pudesse dividir em dois extremos. Ou seja, chega um certo dia que o homem ílico, depois de muita lapidação, em uma das encarnações, se transforma num homem psíquico. A diferença de um para o outro é que eles só giram no mesmo eixo. Um está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro. Mas diz que a evolução continua. Chega um ponto que o ser humano alcança o terceiro estágio, que eles chamam de homem pneumático. Que é o homem pneumático, é aquele homem que ele já está desiludido com a vida. Se ele vai para as religiões, ele frequenta todas as religiões, mas nenhuma satisfaz. Ele vai para o mundo científico, mas aquele também não satisfaz. Ele vai lá para o mundo da droga, também chega ali, também não dá. Ele fica meio boiando no mundo. Diz que esse cara chama, nada mais do mundo satisfaz. Mas os gregos dizem que só tem uma coisa que satisfaz esse terceiro tipo de homem. É quando ele descobre que dentro do vazio íntimo dele, a única coisa que pode preenchê-lo é a presença da origem, é Deus, a estrutura divina dele. Então esse homem, depois que descobre isso, ele passa a procurar, a pesquisar, a procurar as coisas. E esse homem, nessa sua busca, uma hora encontra o conhecimento. Encontra o conhecimento que possa lhe dar o direcionamento de quem ele é. Que é isso que os livros Universo de Desencanto traz. Ou seja, as perguntas, responder essas perguntas. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por quê? Então, em algumas pessoas, essa parte pneumática é mais forte. A pessoa busca. Em outras pessoas já não. No caso do homem ílico, o negócio dele é só a matéria mesmo. E no outro, que é o psíquico, já é mais religioso, é um povo mais calmo, mais tranquilo, mais social. Mas aí, a evolução está aí, para que a gente encontre o último estágio, que seria o quê? O desenvolvimento da nossa origem, que não requer nenhuma religião, nenhum tipo de seita, doutrina ou formalidade. A gente sabe hoje que esse desenvolvimento pode ser feito na sua casa, e o livro Universo de Desencanto, ele é um guia, ele é um ponto orientador para que o ser humano possa conhecer isso dentro dele mesmo, para que ele possa ter contato com isso. Nós não estamos mais na época de ter fé, nós estamos na época de experienciar, vivenciar as coisas. Então esse é o objetivo do livro. Através da leitura, você vai se tomando consciência dessa luz original que tem dentro de você, que é essa luz primeira, que deu causa à sua existência, e essa segunda pessoa, que é a pessoa que trafega pelo mundo, também tomando consciência para haver um equilíbrio entre a parte material, que é a parte de fora da pessoa, a parte que se vê da pessoa, a parte social, e a parte que não se vê da pessoa, que é a parte racional, que é a parte sutil, que é a parte imortal que nós temos, que o livro chama de raciocínio. Então esse é o objetivo da cultura racional e de onde realmente nós viemos e para onde nós vamos. Bem, é isso, meus amigos. A abertura hoje foi toda diferente. Nós demos a vocês uma primeira explicação de como viemos, de onde viemos, para onde vamos, certo? Eu sempre falo a importância da energia dentro de cada um de nós. E nós aprendemos tudo isso lendo e relendo o conhecimento. Essas palavras que o Mário usou não estão aqui dizendo isso aí, não. Ele vai relatando o conhecimento e você vai aprendendo, entendendo e aprendendo dentro de você este conhecimento. Daí então nós passamos
aqueles que gostam de pesquisar, pesquisam mais coisas ainda, certo? Vão lendo cada livro que você lê, você aprende um pouco mais. E daí você vai sentir a importância dessa energia que nós possuímos através da leitura, recebemos com a pineal, distribuímos no nosso corpo físico, na nossa mente, e daí então nós passamos a ter uma movimentação de energia dentro de nós. Com a leitura, a energia vai cada vez mais agindo dentro de nós, naturalmente. Você, de repente, você está lendo e vem algo novo dentro de você. E assim a gente vai aprendendo o que é o conhecimento racional. Até que, quando chegar no final de toda a obra, vocês sabem que a cultura racional é uma obra de 21 volumes, certo? Temos a réplica, temos a tréplica e os históricos. E vamos indo e relendo. Quando se lê com amor, querendo aprender o conhecimento, é fácil, o tempo passa, você nem sente, certo? Você não vai à universidade? Quantos anos você passa estudando? Você é um médico, um engenheiro, um advogado. E esse conhecimento você vai lendo e aprendendo na sua própria casa, onde você tiver tempo para ler e estudar. Esse conhecimento é o único conhecimento que eu estudo, certo? Eu, para pesquisas, eu posso até fazer, mas ele me basta. É com ele que eu estou aprendendo tudo que o Mário falou, certo? E ele explica bem direitinho, porque ele entende profundamente de vários conhecimentos. Para ele chegar a esse conhecimento, ele conheceu outros conhecimentos na matéria, certo? E esse vem da origem, da nossa verdadeira origem. E assim eu agradeço a todos que comigo estão toda quinta-feira, segunda, quartas e sextas, certo? Ouvindo o conhecimento racional dito de várias formas e maneiras, desde que você leia e releia o conhecimento. Daí você passa a entender, compreender, sentir, que é um conhecimento que não exige nada de você, só a leitura para poder você saber e sentir o que é um verdadeiro racional, né, Mário? Exatamente. Dentro da matéria, você pode ser ateu, ateia, não acreditar em Deus, não tem importância. Leia e releia. A pineal está aí, da sua cabeça. É dela que sai a nossa energia maior, está aprisionada na matéria. Um dia ela se desfaz e você passa a ser um imunizado, certo? Leiam. Bem, aí agora nós vamos... Espera. Aí a senhora diz, agora porque os convidados já vieram. Ok? Pronto. Bem, e agora nós vamos começar a conversar com os nossos convidados, certo? Um é um grande amigo nosso, que é o Leonardo. O outro é o João Filho. Vocês vão saber exatamente o que eles fazem, tá bom? E até a próxima vez, novamente, conversando com vocês, tá bom? Até já.